lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso de anti-inflamatórios e a alteração que ele pode causar em relação à elevação da pressão arterial. Então essa foi uma dúvida que encaminharam para a gente, perguntando sobre o risco que tem o uso de anti-inflamatório em pacientes hipertensos e se ele pode realmente causar elevação da pressão arterial. Vamos entender esse processo. Primeiro a gente precisa entender que todos os anti-inflamatórios não esteroidais e também os próprios corticosteroides, mas principalmente aqui a gente vai falar sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem sim elevar a pressão arterial. Então, quando o paciente necessita da utilização de um anti-inflamatório por um período mais longo, onde ele vai fazer o emprego desse medicamento por alguns dias, 7, 10, 15, 20 dias, a utilização desse fármaco pode causar sim a elevação da pressão arterial nesse paciente, porque ele promove uma diminuição da produção de prostaglandinas e muitas dessas prostaglandinas são reguladoras da pressão arterial através do processo de vasodilatação que elas promovem. Então a gente precisa entender que a ação das prostaglandinas são vasodilatadoras, algumas delas promovem um papel importante no processo da regulação da pressão arterial, como a prostaglandina I2, e quando você usa anti-inflamatórios não esteroidais, você pode inibir a produção dessas prostaglandinas, fazendo com que você tenha uma diminuição na quantidade dessas substâncias no nosso organismo, e isso pode sim causar alterações da pressão arterial, causar uma elevação da pressão arterial. Em quem especificamente? Em pacientes que já têm a pressão arterial elevada, em pacientes que já são hipertensos ou que estão em tratamento e são hipertensos. Então a gente precisa entender que essa elevação da pressão arterial ela vai acontecer nos pacientes que já têm alguma complicação, que já estão fazendo algum tratamento ou que já são hipertensos e precisam usar o anti-inflamatório. Normalmente, em indivíduos que não têm nenhuma complicação, que não são hipertensos, você não tem essa repercussão sistêmica, você não tem essa modificação, porque o organismo vai fazer o processo de contrarregulação e isso vai equilibrar o processo de controle da pressão arterial. Porém, em pacientes que já são hipertensos, isso pode ser um fator importante. Quando ele começar a utilizar o anti-inflamatório, a gente precisa avaliar clinicamente esse paciente para verificar se essa pressão não está se elevando e, se necessário, fazer um ajuste na posologia e na dose utilizada do antihipertensivo. Claro, o anti-inflamatório ele vai ser necessário porque possivelmente esse paciente está passando por uma condição clínica que é necessário utilizar esse medicamento para controlar, para reduzir o processo inflamatório desse paciente. Então, nesse caso, a gente vai manter a utilização do anti-inflamatório e vai fazer um ajuste posológico em relação ao uso do antihipertensivo, além de um acompanhamento mais rigoroso do controle da pressão arterial desse paciente para que a gente tenha um equilíbrio nesse processo e não tenha complicações. Então, lembrando, anti-inflamatórios não esteroidais podem sim aumentar a pressão arterial devido a uma diminuição da produção de prostaglandinas e isso faz com que você tenha uma redução do processo de vasodilatação e aumente essa pressão arterial. Em quem? Em pacientes que normalmente já são hipertensos, que já possuem essa patologia. Pacientes normais, na maioria das vezes, não vão sofrer com essa repercussão. Como eu faço? Mantenho a utilização do anti-inflamatório e faço um ajuste posológico, um ajuste de dose em relação ao uso do antihipertensivo e, claro, um processo também de acompanhamento clínico desse paciente para que a gente tenha um benefício e um controle adequado da pressão arterial dele. Essa é a dica de hoje, acompanhe a gente aí nos próximos vídeos.